Prefeito de Apuí relata na Assembleia os prejuízos ocasionados pela enchente. Presidente Josué Neto garante visita técnica na cidade. Deputado Sinésio Campos defende debate sobre o incentivo à mineração em áreas indígenas. E ainda, deputados contestam os argumentos utilizados pelo Ministério Público no pedido de intervenção no município de Coari. Parlamentares debatem sobre o futuro da Zona Franca de Manaus em encontro na FIEAM. Os principais fatos do dia no Parlamento Estadual, agora no Alean Notícias. Boa noite. A enchente no sul do Amazonas já afetou 17 mil pessoas. São 13 municípios em situação de emergência e até agora apenas Boca do Acre teve a anormalidade reconhecida pelo governo federal. Os prejuízos socioeconômicos foram relatados pelo prefeito de Apuí durante tempo na sessão plenária de hoje, concedido pelo presidente da Casa, deputado Josué Neto. Os 12 municípios atingidos pela cheia no sul do Amazonas são das Calhas do Madeira, Purus e Juruá. As cidades de Apuí, Borba, Manicoré, Novo Aripuanã, Canutama, Lábrea, Carauari, Pauini, Envira, Guajará, Ipixuna e Humaitá já decretaram situação de emergência. No entanto, o governo federal reconheceu a anormalidade apenas em Boca do Acre. A cidade de Apuí corre o risco de desabastecimento. O trecho prejudicado não é asfaltado. 4 municípios precisam e dependem da BR-230 como único acesso rodoviário. Além de Apuí, que fica a 70 quilômetros de onde ocorreu o deslizamento, as cidades de Humaitá, Novo Aripuanã e também no Amazonas, além de Jacarecanga, no Pará, estão prejudicadas. A rodovia é de extrema importância para os moradores da região e por ela chegam os combustíveis, alimentos e remédios. Segundo o presidente da Federação de Agricultura e Pecuária, Mundi Lourenço, diversos produtores do interior já foram prejudicados. São estimados prejuízos de 3,5 milhões de reais só na produção rural em Boca do Acre. A Federação da Agricultura e Pecuária do Amazonas está muito preocupada com a situação que hoje vem enfrentando o sul do Amazonas, uma região com um alto potencial de produção agrícola, produção de alimentos, e que a população como um todo, onde boa parte dessa população é de produtores rurais, representados pela nossa federação, estão vivendo momentos de muita intranquilidade. O prefeito de Apuí, Admilson Nogueira, também falou sobre os problemas enfrentados no município. Segundo ele, a cidade está isolada. Os quilômetros 20 e 135 da BR-230, a Transamazônica, estão interrompidos e o aeródromo foi fechado. Hoje, Apuí se encontra ilhado, já se inicia a falta de combustíveis, estamos passando por momentos de racionamento de energia e também da falta de produtos alimentícios. É um momento muito negativo que viemos aqui buscar, através do apoio dos deputados estaduais. Estaremos também fazendo outras intervenções, tanto com o governo do estado quanto setores de órgãos federais, para a gente, em conjunto, procurar uma solução para esse momento que Apuí passa e que também tem um impacto em outros municípios do sul do Amazonas. Vamos designar um procurador para elaborar um documento reivindicatório e mandar às autoridades competentes mencionadas pelo prefeito Admilson, da cidade de Apuí, para que receba exatamente o tratamento necessário, junto ao DENIT, junto à Infraero, enfim, todos os órgãos relacionados com a preocupação de quem governa e quem administra o povo. É o caso do prefeito aqui, que foi convidado pelo nosso presidente, deputado Josué Neto, para fazer exatamente esse apelo. As cheias dos rios também foi tema de pronunciamento do deputado Orlando Cidade, presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento Rural da Alean. O parlamentar se mostrou preocupado com a subida das águas dos rios e disse que os estragos nos municípios afetados pelas cheias já podem ser observados. As estradas como a BR-319, como lá a Transamazônica, isolando já esses 2 municípios, Humaitá e Apuí, na Calha do Madeira. Não diferente da Calha do Purus e Juruá, onde já está isolado também vários municípios. No próximo dia 6, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, deve visitar o município de Apuí para verificar de perto a situação da cidade. Além dos problemas de infraestrutura, os moradores de Apuí temem novos conflitos envolvendo indígenas da reserva Tenharim e agricultores da região. O
prefeito da cidade e o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado afirmaram que com a retirada das forças de segurança do local, a sensação de insegurança tem aumentado na cidade. Os conflitos registrados entre indígenas da reserva Tenharim e a população do sul do Amazonas, motivado pelo desaparecimento de 3 pessoas no início de janeiro deste ano, dentro da reserva, aumentaram a sensação de insegurança dos moradores da região. A reserva indígena está localizada entre os municípios de Humaitá e Apuí, ao longo da rodovia transamazônica, utilizada por agricultores para o escoamento da produção. O prefeito do município de Apuí diz que a população da cidade vive uma constante sensação de insegurança, temendo novos conflitos. O conflito da etnia Tenharim também, que causa uma insegurança no sul do Amazonas. Com o desfecho do caso, as forças de segurança enviadas para evitar mortes e novos tumultos na localidade estão sendo retiradas. De acordo com o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado, Munir Lourenço, a situação só tende a agravar na região. A sensação de insegurança, de pânico, não é, do passar, principalmente no trecho da reserva Tenharim. Não é? Agora, nesse momento, os veículos que ali transitam estão tendo que seguir em comboio da Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal, mas o receio da população e dos produtores rurais é que, com a retirada das forças de segurança, esse estado de insegurança, de intranquilidade seja potencializado. Hoje as crianças do município de Apuí, dos filhos de produtores rurais, têm muito medo de transitarem na Transamazônica, e isso instala um quadro de extrema insegurança que não é desejável para uma população que está ali produzindo, trabalhando, gerando emprego, renda, oportunidades no interior do estado. Munir afirmou ainda que, além dos problemas de infraestrutura da BR-230, os agricultores precisam andar em comboio na tentativa de aumentar a sensação de segurança dos trabalhadores. E o líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Sinésio Campos, defendeu em plenário a necessidade de se debater o incentivo à mineração em áreas indígenas. Segundo o parlamentar, essa pode ser uma alternativa para desenvolver as comunidades. Durante o pronunciamento realizado no pequeno expediente, o deputado Sinésio Campos afirmou que chegou a hora de se iniciar os debates a respeito da extração mineral em áreas indígenas. Segundo o parlamentar, nem todo indígena tem vocação para o artesanato ou para a pesca, e a retirada de riquezas minerais do solo pode se tornar uma alternativa de renda para estes povos. Estivemos já no Canadá, dentro também de outros países de primeiro mundo, como a Austrália, que existe exploração mineral em área indígena, onde as populações tradicionais desse país vivem com dignidade, enquanto nós, irmãos indígenas, vivem como mendigos, vivendo em cima de uma riqueza. Os deputados Vicente Lopes e Edilto Afonso mostraram apoio à proposta. Os dois parlamentares destacaram a necessidade de se criar alternativas para o desenvolvimento econômico das comunidades mais distantes do interior. E no que diz respeito ao Alto Rio Negro, nós sabemos da riqueza mineral que existe naquela região. Riqueza mineral de um lado, pobreza extrema do outro. Pobreza extrema do lado brasileiro, produção de droga em abundância do lado colombiano. Ora, quando o senhor associa essas duas situações, pobreza e facilidades atravessando o rio, nós vemos aí pessoas humildes, pessoas simples sendo, vamos dizer assim, aliciadas por não ter outro meio e outras fontes de renda. Parabéns a Vossa Excelência. Eu acho que essa casa deve, sim, através das comissões, ampliar o debate, não ficar restrito apenas aqui a pensar no polo industrial de Manaus. É importante, o polo a prorrogação é importante, mas a gente tem que ter outras alternativas. E Vossa Excelência tem feito isso muito bem nesta casa, este debate, e procurando alternativas para o desenvolvimento do nosso Estado. A Comissão de Mineração e Geodiversidade da ALEAN, presidida pelo deputado Sinésio Campos, irá realizar uma audiência pública no dia 1º de abril, na região do Alto Rio Negro, para debater o assunto. Cabo Maciel enfatizou hoje em plenário que o reforço policial em comunidades do interior do estado apenas aos finais de semana não inibe a criminalidade. O deputado vai relatar a situação ao Executivo.
O deputado pelo PR, Cabo Maciel, iniciou o pronunciamento falando sobre a falta de policiamento na comunidade Araçá, no quilômetro 40 da BR-319. Segundo o parlamentar, a população estimada em 3.000 pessoas tem sido prejudicada com a falta de segurança. De acordo com Maciel, também há ausência de viaturas policiais. Nós não temos uma motocicleta, nós não temos uma viatura, nós não temos referência. Nós sabemos que o município de Altazes, ele é um município que tem um efetivo muito pequeno. Nós temos aí mais de 20.000 habitantes e nós não temos como deslocar do município de Altazes para o município, para as grandes vilas desse município. E aí eu já fiz um pleito ao comando da Polícia Militar, onde vai ser deslocado para a Vila do Novo Céu 4 policiais e 2 motocicletas novas. O deputado também falou sobre o tráfico de pessoas, que, segundo ele, tem invadido as localidades pequenas no interior do estado. O parlamentar também citou outras comunidades, dos municípios de Altazes e Novo Airão. Para tentar amenizar o problema, Cabo Maciel fez encaminhamentos ao governo do estado. A Comissão de Segurança tem andado dentro dessas vilas, tem visto essas necessidades e tem feito as reivindicações junto ao governo do estado, junto ao secretário de Segurança, para que a população que paga imposto tenha pelo menos a sensação de segurança ou pelo menos no final do túnel alguém que possa recorrer para levar essa demanda dos homicídios, dos crimes, do tráfico. As reivindicações foram feitas pelos populares no último fim de semana, quando o parlamentar visitou as comunidades. O Conselho Nacional de Justiça deve apurar os responsáveis pela demora na tramitação de processos que envolvem o prefeito de Coari, Adail Pinheiro. O deputado José Ricardo apoia a iniciativa. O líder do PT na Leã, deputado José Ricardo, parabenizou a ação do Conselho Nacional de Justiça, que irá apurar a responsabilidade de 11 juízes que atuaram na comarca de Coari. O motivo é a decretação de prescrição em processos que envolvem o prefeito do município, Adail Pinheiro. Por conta da demora do judiciário, alguns crimes não poderão mais ser punidos pelo poder público. O CNJ é um organismo de fiscalização do próprio Poder Judiciário. Eu diria que é a instituição o avanço maior que nós tivemos dentro da instituição judiciária nos últimos anos, porque ela verifica o trabalho dos próprios juízes, desembargadores, investigações que são feitas. E o CNJ está dizendo que as ações que envolvem pedofilia e o prefeito de Coari são morosas, demoradas, está cobrando explicações, cobrando que se verifique o porquê dessa demora e pedindo investigação em relação a 11 juízes que passaram pela comarca lá de Coari. Isso é muito importante, porque isso é o fortalecimento do judiciário. Somente este ano, 2 processos que envolviam o prefeito de Coari foram considerados prescritos. Uma das ações, que acusa Adail Pinheiro de improbidade administrativa, levou 11 anos para ir a julgamento. E deputados da Assembleia Legislativa contestam os argumentos utilizados pelo Ministério Público no pedido de intervenção no município de Coari. Alguns afirmam que os fundamentos não são consistentes para que o Tribunal de Justiça do Amazonas aceite o pedido. O assunto foi levado ao plenário da Assembleia Legislativa pelo deputado Marcelo Ramos, do PSB. De acordo com o parlamentar, no pedido de intervenção feito pelo Ministério Público do Estado, não foram utilizados os argumentos apresentados na fundamentação elaborada por ele em conjunto com os deputados Luiz Castro, José Ricardo e Chico Preto. Para a intervenção, você tem que comprovar, como nós comprovamos na nossa petição encaminhada ao Ministério Público, ofensa a princípios constitucionais. E nós entendemos que no município de Coari, a ofensa à dignidade da pessoa humana, a ofensa aos direitos humanos, a ofensa a uma série de garantias constitucionais. Ramos afirmou ainda que o MPE deveria retirar o atual pedido, pois com os fundamentos apresentados pela instituição, é provável que o Tribunal de Justiça do Amazonas decida contra o pedido. O pedido de intervenção apresentado pelo Ministério Público é absolutamente inconsistente, insustentável juridicamente e é impossível que o tribunal defira a intervenção sob os fundamentos apresentados na petição do Ministério Público, porque o Ministério Público fundamenta o seu pedido de intervenção única e exclusivamente na nomeação de forma irregular de conselheiros tutelares. Outros deputados também manifestaram preocupação com a situação do município de Coari. E colocamos para o procurador todas as impressões sobre a nossa visita a Coari.
E estamos adendando agora com mais uma peça falando de maneira mais clara e explícita das ameaças e intimidações. Nós acreditamos que agora o Ministério Público finalmente vai fazer um pedido de intervenção substancial, porque aquele que foi feito, ele é pontual, de fato ineficaz, é algo que não vai resolver problema nenhum. Entendo que a segurança jurídica precisa ser preservada. Então, a imagem dos poderes precisa ser preservada. Agora, é claro que nós, não só porque estamos parlamentares, mas temos um dever moral de fazer com que, de fato, tudo que hoje paira, uma mancha que paira sobre o estado do Amazonas, que nós possamos contribuir para que, de fato, quem tem culpa possa ser punido. E você vai ver a seguir, parlamentares debatem na FIEAN sobre o futuro da Zona Franca de Manaus e mais. Comissão de Gestão e Serviços Públicos promove novo debate sobre a acessibilidade nas casas do Residencial Viver Melhor 2. A Comissão da Mulher e das Famílias é formada pela presidente, deputada Conceição Sampaio, vice-presidente, deputado Ricardo Nicolau, e seus membros efetivos, os parlamentares Tony Medeiros, Davi Almeida, Marcelo Ramos, Belarmino Lins, Vera Lúcia Castelo Branco e Fausto Souza. Possui como atribuições políticas públicas, programas, projetos, atividades e matérias relativas aos direitos e condições de vida das mulheres, famílias, crianças, adolescentes, jovens e idosos. Estímulo, apoio e desenvolvimento de estudos, debates, propostas e promoção de eventos para a defesa de direitos de tais segmentos sociais. E o combate a violações a tais direitos. Fiscalização do cumprimento das leis relativas à sua competência, recebendo e processando contra ato abusivo ou lesivo. Entre em contato pelo e-mail cdmali@alean.gov.br ou pelo telefone 31 83 4389. Saiba mais sobre as comissões parlamentares de seu interesse e faça valer seus direitos como cidadão amazonense. A defesa dos interesses do polo industrial e de outros segmentos econômicos foi o principal assunto discutido na primeira reunião ordinária do ano da Federação das Indústrias. O governador do estado, parlamentares e líderes empresariais participaram dos debates. O presidente da Federação das Indústrias do estado do Amazonas abriu a primeira reunião extraordinária da FIEAN, ressaltando que a entidade continuará na defesa do modelo econômico do estado em nome das potencialidades da região. A Federação das Indústrias do Estado do Amazonas continua no propósito de fazer frente aos eventuais ataques contra os interesses do nosso modelo industrial e que impõe defesa dos interesses da indústria. O governador Omar Aziz e o prefeito da cidade, Arthur Neto, pediram urgência na prorrogação da Zona Franca de Manaus, uma vez que o estado ainda depende desse modelo econômico. A prorrogação ela é tão óbvia como necessidade que não passa pela cabeça de ninguém equilibrado que isso tem que acontecer imediatamente. O Amazonas ele depende muito ainda e vai depender por muitos e muitos anos da Zona Franca de Manaus.
Por mais que a gente escute pessoas falando em alternativas econômicas, por mais que se fale em novos projetos, as coisas não são simples. Tirar do papel e colocar na prática, as coisas são totalmente diferentes. Um outro tema abordado na reunião foi o setor primário, sobretudo na produção de calcário e de peixes no interior do estado. De acordo com o governador, o setor emprega 2 vezes mais do que o polo industrial de Manaus, fazendo com que a atenção econômica se volte para essas localidades. Sobre essa nova alternativa econômica, os deputados Abdala Frache e Orlando Cidade disseram que o Amazonas, no setor primário, avançou muito nos últimos 5 anos, o que fez crescer a geração de empregos no estado. Seja no setor do extrativismo, setor já de mecanização, que já começou a se mecanizar a área, e principalmente no setor voltado para a piscicultura, que há esse estímulo dado pelo governo de subsidiar a ração, de subsidiar a escavação de tanques, de subsidiar, enfim, a produção de peixe no estado do Amazonas. Realmente a gente percebe que foram muitos, grandiosos, no setor primário, no setor secundário, terciário, enfim. O Amazonas como um todo teve um avanço, principalmente na geração de oportunidades para aquelas pessoas que tanto necessitavam e antigamente não tinham aqui nesse estado. Já os deputados Marcelo Ramos e Adilto Afonso destacaram que o estado precisa buscar outras alternativas para que não dependa só do atual modelo econômico. Nós precisamos de um porto decente, nós precisamos de hidrovias navegáveis o ano inteiro, nós precisamos de mais robustez e segurança no fornecimento de energia elétrica e na qualidade de serviço de telecomunicações, porque isso nos permitirá competir mesmo no mundo globalizado e com redução dos incentivos fiscais. Então é preciso a gente ter essa posição firme de prorrogação, como é preciso também a gente procurar outras alternativas, como tem feito o governador Omar Aziz. Eu acho que não podemos permitir que a economia do estado fique concentrada toda em Manaus. Hoje, o polo industrial, com a sua pujança, faz com que a sua receita vá aos municípios, mas não podemos contar com isso, temos que ter outra opção. Além dos parlamentares, a primeira reunião do ano da FEAM também contou com a presença de autoridades civis, empresários e do secretariado do estado. A Comissão de Gestão e Serviços Públicos da ALEAM promoveu nova reunião com representantes do Conselho Estadual de Pessoas com Deficiência e da SUAB para discutir adaptações no residencial Viver Melhor 2. Os moradores alegam que as casas não apresentam condições básicas de acessibilidade. A segunda etapa do conjunto residencial Viver Melhor 2 foi inaugurada pela presidente Dilma Rousseff no dia 14 deste mês, considerada uma das maiores do Brasil. São mais de 7.000 apartamentos e 1.000 casas, com 5% destinada a pessoa com deficiência. Mas 409 famílias que moram no local alegam que o residencial apresenta problemas quanto à questão de acessibilidade. Os moradores solicitam do poder público que as casas sejam adaptadas com rampas, banheiros e alargamento de portas. Em nova reunião com a Comissão de Gestão e Serviços Públicos da ALEAM, o presidente do Conselho Estadual de Direitos das Pessoas com Deficiências lembrou que o país já possui uma lei que regula essa questão. É sempre bom lembrar que existe uma lei, existem determinações através de decretos e da legislação que adequam essa questão da habitação à pessoa com deficiência. E às vezes são esses atores que não conhecem, quer seja a construtora, quer seja o financiador, quer seja aquele que fez um cadastro inicial. Segundo a representante da Superintendência de Habitação do Estado, SUAB, o órgão está disponível para atender a essas reclamações, uma vez que é prioridade do governo fazer valer os direitos dessas pessoas. Essas iniciativas elas são muito importantes, o governo está aberto a vir às discussões e esclarecer alguns pontos que estavam conflitantes. Acredito que nós avançamos um pouco, ficaram alguns questionamentos para serem entregues posteriormente para ser mais quantificado e terem metas objetivas para alcançarmos. O grande objetivo é que hoje já está avançando a questão da adaptação das unidades habitacionais. O deputado estadual Chico Preto, que preside a Comissão de Gestão e Serviços Públicos da ALEAM, cobrou providência dos órgãos envolvidos na questão. A habitação em si, o que a gente percebe é que exatamente essa falta de harmonia, de gestão, fez com que 409 casas do conjunto Viver Melhor, ou casas ou apartamentos, foram entregues sem adaptação. Nós vamos correr atrás agora disso. O primeiro objetivo é adaptar, mas é compreender exatamente por que isso aconteceu. Volta à primeira questão, gestão, sensibilização,
né, ação compartilhada entre os órgãos, porque isso é plenamente evitável. O parlamentar disse ainda que na segunda quinzena do mês de março vai realizar outra reunião com o objetivo de ajustar os procedimentos que deverão ser implementados. O deputado Marco Antônio Chico Preto demonstrou apoio às reivindicações dos servidores da SUFRAMA que estão em greve. Os funcionários defendem aumento de salários e melhorias nas condições de trabalho. Na última quarta-feira, dia 18, os servidores da SUFRAMA iniciaram um movimento grevista. Aproximadamente 400 funcionários paralisaram as atividades para reivindicar melhorias no plano de cargos, carreiras e salários da categoria. O deputado Chico Preto leu em plenário um manifesto realizado pelo Sindicato dos Funcionários da SUFRAMA e apoiou o pleito. Não podemos olhar tão somente para as estruturas físicas. São os homens, são os trabalhadores, são aqueles que colaboram com o desenvolvimento da SUFRAMA ali na superintendência, que fazem a SUFRAMA e a Zona Franca hoje que é. Não são as indústrias, mas sim aqueles homens que estão ali e hoje pedem a atenção desta casa, pedem a atenção da classe política do Amazonas para a situação de míngua que se encontram. Portanto, aqui nessa tribuna, senhor presidente, anunciamos o nosso pedido de audiência pública com a Superintendência da Zona Franca, com órgãos do governo federal que tem a ver com a questão, com o Sindicato dos Servidores, para que nós possamos fazer a nossa mais legítima, firme e comprometida manifestação de apoio a esta causa, que é a causa dos servidores que dão alma àquela superintendência. O líder do PT na Assembleia Legislativa, deputado José Ricardo, também demonstrou apoio aos grevistas. Segundo o parlamentar, os servidores de um órgão tão importante devem ser valorizados. Os funcionários realmente estão com salários extremamente defasados. É uma luta para recompor, né, toda essa defasagem ao longo de vários anos. A gente percebe que a SUFRAMA, que é um órgão extremamente importante para o desenvolvimento do estado do Amazonas, ele tem diminuído gradativamente o número de funcionários, né? Quer dizer, hoje trabalha com a metade de funcionários que tinha no início, né, há muitos anos atrás. Fez um concurso público recentemente, mas muitas pessoas que passaram, foram chamadas, desistiram exatamente por essa defasagem de salário. Tem um novo concurso em andamento, mas nós precisamos resolver isso, ou seja, tem que ser sentado com os funcionários, chegar a um acordo. Estou fazendo um encaminhamento por escrito também para o Ministério, colocando uma série de informações para conhecimento do Ministério e também junto com outras forças políticas do Estado, cobrando uma solução. Além da melhoria salarial, os servidores do órgão também pedem melhoria nas condições de trabalho. As representações da SUFRAMA no Amazonas, Acre, Amapá, Rondônia e Roraima encontram-se paralisadas por tempo indeterminado. A retirada de 600 vendedores ambulantes das calçadas de avenidas do centro da cidade foi tema de pronunciamento de parlamentares durante sessão plenária desta terça-feira. De acordo com o deputado Arthur Bisneto, a ação realizada no último fim de semana pela Prefeitura de Manaus possibilitará aos profissionais melhores condições de trabalho. Com as calçadas livres, as fachadas das lojas estão mais visíveis e o cliente tem espaço para transitar nas principais vias do centro de Manaus. A mudança foi uma ação da Prefeitura no último fim de semana, que resultou na transferência de mais de 600 vendedores ambulantes de ruas e avenidas do centro para galerias provisórias até que o camelódromo seja construído. A nova situação do centro da cidade foi tema de pronunciamento dos parlamentares na Assembleia. De acordo com o deputado Arthur Bisneto, pela primeira vez Manaus volta a ter condições de resgatar suas fachadas e calçadas. O parlamentar afirmou ainda que este é o primeiro momento de um projeto que vai conseguir dar condições melhores de trabalho a todos os camelôs de Manaus a curto e médio prazo. A criação das galerias populares com infraestrutura, com condições de trabalho, com a possibilidade dos camelôs se tornarem microempresários, abriu uma nova perspectiva para essas pessoas e para a cidade de Manaus. Impressionante, eu passei várias vezes durante o fim de semana pelo Eduardo Ribeiro, impressionante o número de manauaras que estavam visitando aquela importante rua comercial da nossa cidade, com câmeras fotográficas nas mãos, registrando um momento histórico para a cidade de Manaus. Belarmino Lins e Conceição Sampaio também destacaram que a iniciativa veio contribuir de forma positiva com o trabalho dos vendedores ambulantes.
Essa mudança e esse novo ambiente de trabalho não só oferece ao consumidor, como também ao trabalhador a autoestima de estar num ambiente mais compatível para a prática de comércio. A gente percebe como hoje essa autoestima está sendo novamente adquirida. Faz a diferença quando você percebe não só a transformação do centro de Manaus, que é importante, nós precisamos fazer retornar, não é, as visitas ao centro no final de semana, fazer dali um ponto turístico também. Mas muito me agrada a forma que os nossos microempresários individuais estão sendo tratados. O projeto faz parte do processo de revitalização do centro de Manaus. Deputado Cabo Maciel denuncia sobrecarga na escala de trabalho de policiais do programa Ronda no Bairro. E mais, deputado Luiz Castro faz balanço dos trabalhos realizados pela CPI da pedofilia da Câmara Federal. Veja no resumo de notícias. Durante pronunciamento na sessão plenária desta terça-feira, o deputado pelo PR, Cabo Maciel, afirmou que a atual escala de trabalho dos policiais militares que fazem parte do programa Ronda no Bairro é desumana. Segundo o parlamentar, isso também tem prejudicado a produtividade do Ronda no Bairro. Cabo Maciel solicitou à coordenação do programa que a escala seja de 2 dias de trabalho por igual período de folga. O policial hoje está com problema familiar, está com problema social dentro de casa. A ausência dele, o policial hoje trabalha fedendo na rua porque não está tendo tempo de ir em casa tomar um banho e trocar de farda. Isso é visível, isso está acontecendo. E essa escala 3x2, 3x1, 3x2, 2x2, é uma escala que vai cansar a tropa e quem vai pagar com isso é a população lá na ponta. Porque o policial cansado, estressado, vai tratar mal a população. Vereadores do município de Carauari estiveram na manhã desta terça-feira na Assembleia para solicitar o apoio técnico que permitirá a reformulação da lei orgânica e do regimento interno da Câmara. Isso porque a última modificação na lei orgânica do município foi realizada em 1970. Da tribuna da Assembleia Legislativa, o deputado pelo PPS, Luiz Castro, fez uma prestação de contas sobre o acompanhamento à Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Federal, que investiga os crimes de pedofilia e exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil. A CPI esteve em Coari e em Manaus na semana passada. Luiz Castro também falou sobre encaminhamentos que foram tomados depois da vinda da comissão ao Estado. Tem 3 encaminhamentos, aliás. Um interno aqui para a Assembleia, que é a instalação da CPI, que é muito importante. As 2 deputadas defenderam a importância de instalar uma CPI aqui para colaborar com o trabalho da CPI federal. O dia 24 de fevereiro marcou os 82 anos da conquista do voto feminino. A presidente da Comissão das Mulheres, deputada Conceição Sampaio, lembrou a data em plenário e comentou os avanços. No ano de 1932, o presidente Getúlio Vargas instituiu o Código Eleitoral Brasileiro e, com isso, o primeiro passo para diversas conquistas das mulheres. A legislação foi a primeira a permitir o voto feminino em âmbito nacional, apesar de possuir uma série de restrições para esse direito. Na época, apenas mulheres casadas e que possuíssem autorização dos maridos poderiam exercer o direito ao sufrágio. A deputada Conceição Sampaio relembrou a data histórica durante a sessão ordinária da Assembleia Legislativa. Só em pensar que antes de 1932 nós não tínhamos nesse país uma legislação que garantisse esse direito, a gente já vê que é um grande avanço. É claro que a legislação feita em 1932 também trouxe algumas regras que foram quebradas em anos posteriores. Essa conquista, ela precisa ser lembrada sempre. É claro que a gente venceu uma grande etapa, outros desafios são colocados, porque hoje, por exemplo, em pleno século XXI, em 2014, nós precisamos lembrar aos partidos que não é só colocar o nome de uma mulher para fechar uma cota. É preciso que haja todo o investimento para que, de fato, essa candidatura feminina ela seja colocada à disposição do eleitorado, mas com chances de vitória. Então, para Conceição Sampaio, a luta das mulheres agora envolve a conquista de outros direitos. A deputada defende o combate à violência doméstica e a ampliação do sexo feminino na política. E vamos agora à nossa agenda parlamentar.
no dia 26 de fevereiro, o presidente da Comissão de Obras, Patrimônio e Serviços Públicos da ALEAN, deputado Chico Preto, promove a segunda audiência pública sobre habitação acessível, às 9 horas da manhã, no mini plenário Cônego Azevedo. No dia 27 de fevereiro, o deputado Tony Medeiros realiza sessão especial para homenagear os 50 anos de existência do SIGS, Centro de Instrução de Guerra na Selva, às 11 horas da manhã, no plenário Rui Araújo. E ainda no dia 27, deputado Chico Preto realiza a coletiva de imprensa às 8h30 da manhã, no mini plenário Natanael Rodrigues. E o deputado Adjunto Afonso promove reunião para tratar sobre linha de crédito às 9 horas da manhã, no mini plenário Bete Azizi. No dia 28 de fevereiro, a deputada Conceição Sampaio, presidente da Comissão dos Direitos da Mulher e da Família e do Idoso, visita a Arena da Amazônia às 8 horas da manhã. E veja agora o que foi destaque no ALEAN Notícias de hoje. Prefeito de Apuí relata no Poder Legislativo os prejuízos ocasionados pela enchente e presidente Josué Neto garante visita técnica na cidade. Sinésio Campos defende discussão sobre o incentivo à mineração em áreas indígenas. Parlamentares debatem na FIEAM sobre o futuro da Zona Franca de Manaus. E nós ficamos por aqui. Mais informações sobre a atuação parlamentar, acesse o site www.ale.am.gov.br. Esta edição também estará disponível no YouTube e no canal ALEAN. Uma ótima noite para você e até amanhã.